Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora, e está começando agora o Redação BH News desta segunda-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. O que aconteceu em Paris não há palavras para descrever. Isso não pode chegar aqui ao Brasil, mas a presidente Dilma tem uma posição terceiro-mundista e talvez não cometa a atrapalhada, a bravata de atrair, de tentar compor com os Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países e atrair para aqui o terrorismo. Aqui nós já temos os nossos terroristas, pessoas que chacinam pobres na periferia. E a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão como parte da 20ª fase da Operação Lava Jato, chamada de corrosão. Segundo a Polícia Federal, são cumpridos 2 mandados de prisão temporária, 11 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva à delegacia, na cidade de Salvador e no estado do Rio de Janeiro. Os alvos dessa fase são ex-funcionários de uma estatal não identificada pela polícia. Eles são investigados pelo recebimento de propina de representantes de empresas contratadas. É averiguada a atuação de um novo operador financeiro no esquema Lava Jato, que funcionaria como um facilitador na movimentação das propinas pagas aos integrantes da diretoria dessa estatal. Um grupo de manifestantes do movimento Brasil de Luto se concentrou ontem na Praça JK para protestar contra os rumos da política econômica da presidente Dilma. Apesar de terem levado um carro de som ao local, os manifestantes, todos vestidos de preto, fizeram pouco barulho e não levaram adiante a proposta inicial de seguir em marcha até a Praça da Bandeira. Mesmo com algumas pessoas impulsionando gritos isolados de "venham conosco" e recados como "não vamos nos acomodar", o protesto não atraiu a atenção de quem se exercitava pela região. Mesmo com protestos, mesmo com a política econômica não dando certo, a presidente Dilma garantiu a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Disse que ele não sai e que a CPMF vem aí para valer. Será que esse é o caminho? É o que nós vamos ver nas próximas semanas, meses. Cerca de 500 pessoas compareceram no Bar do Orlando, no bairro Santa Teresa, região leste de Belo Horizonte, para prestar apoio ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. O político compareceu ao rolezinho organizado em sua homenagem. Patrus havia sido hostilizado em um restaurante no último fim de semana por manifestantes contrários ao governo do PT. Um vídeo com o episódio, gravado pelos próprios manifestantes, rodou a internet e gerou indignação de pessoas que consideram o político um dos mais respeitados do partido. Foi criado então no Facebook o evento Rolezinho nos Bares de BH para tomar cerveja com o Patrus. O que a princípio seria apenas um evento simbólico foi tomado força e acabou se tornando um encontro. A presença de Patrus foi uma surpresa, revelada apenas no momento do ato, para evitar novas hostilizações. Houve agora, neste final de semana, outra notícia desfavorável ao ministro Patrus. Ele foi apontado, entre todos os ministros, aquele que tem usado mais os aviões da FAB para fazer o trajeto Belo Horizonte-Brasília, naturalmente vice-versa. E hoje, pelo 4º dia consecutivo, os índios da etnia Krenak
protestaram na estrada de ferro que liga Vitória a Minas, em Resplendor. Os manifestantes reivindicam a recuperação do Rio Doce, que foi atingido pela lama decorrente do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, em Mariana, no último dia 5. Segundo a Polícia Militar, o protesto foi pacífico e teve a participação de cerca de 100 pessoas. Os índios entregaram uma carta à Vale, pedindo medidas imediatas na recuperação do rio. A Vale também está avaliando quando o trem deve voltar a funcionar. As reivindicações dos indígenas envolvem também repasse financeiro, no valor de R$3 milhões ainda este ano, a saída da equipe técnica que apoia a implementação do projeto de pecuária leiteira e a não participação da FUNAI e do Ministério Público Federal nesse processo. Os índios Krenak têm mais de protestar com esse desastre ecológico, talvez o maior da história do país. Mas o Rio Doce morreu. Segundo ambientalistas e técnicos, o Rio Doce pode levar décadas, até séculos, para se recuperar, infelizmente. Minas recebeu, em média, 12 novas barragens de rejeitos de mineração por ano entre 2008 e 2014, passando então de 373 para 450 estruturas do tipo. Os dados são da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. A maioria delas é molhada quando os resíduos do minério são acumulados com 60% de água e 40% de areia e outros rejeitos, como a do Fundão e Santarém, da mineradora Samarco, que se romperam em Mariana. Mais baratas, as barragens molhadas se tornaram armadilhas que ameaçam povoados e fazem com que especialistas repensem alternativas mais seguras e compatíveis com o volume de produção. Especialistas alegam que antes do acidente, as barragens construídas pela Samarco eram consideradas seguras, mas agora é preciso criar novos parâmetros. Além disso, as barragens secas ou em pasta, que são mais estáveis, são tendências na atualidade. Porém, secar os rejeitos, assim como se faz com o minério, inviabilizaria a produção, já que filtrar o minério concentrado é caro. O Redação BH News volta logo após um breve intervalo.